professor de formação, sou sociólogo, pesquisei durante um tempo no mestrado em Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, e atualmente pesquiso políticas públicas de educação e desenvolvimento. Sou Reinaldo Córdova, sou professor de História, tanto no ensino básico como no ensino superior. Bom, eu e o Reinaldo, nós somos professores da Rede Marista, mais especificamente do Colégio Marista de Brasília, na Maristão, que é assim como ele é conhecido na cidade, também dentro da rede. E nós vamos aqui fazer um relato de uma experiência pedagógica de iniciação científica no ensino médio, algo que, embora esteja institucionalizado através do programa do EPIC Júnior, mas que é pouco promovido pelas universidades, e na rede privada nós não temos conhecimento de escolas que têm uma iniciativa como essa. E a gente vai aqui falar um pouco dessa experiência, de como se faz pesquisa no ensino médio, como tem sido para a instituição e para nós professores que participamos, e fazer uma análise disso também do ponto de vista pedagógico, pesquisa que é vista ainda como uma coisa de universitários. Você estava citando ali que a maioria, acho que foi a professora que estava aqui antes, a maioria aqui da pós-graduação, um outro aluno da graduação. E a gente tem tido um êxito muito grande nessa iniciação científica com estudantes da educação básica, mais especificamente do ensino médio. Então nós vamos falar aqui um pouco desse programa, como ele funciona, no que ele se fundamenta e também um pouco dos seus resultados pedagógicos. Nossa apresentação está dividida em 5 etapas, então essa seria a segunda, mostrando que o nosso sistema escolar ele está pautado numa ordem que é expositiva, como já foi apresentado aqui antes. Então, inviabiliza muitas vezes que o estudante produza o conhecimento. Então, na verdade, ele é receptor de uma informação, ok? Como Pedro Demo expõe em várias de suas obras, como outros autores já citados aqui anteriormente. Dessa maneira, ocorre uma estagnação. Então, não há a produção. O aluno do ensino médio, ele costuma aprender para realizar uma avaliação, e aí pensando também nas avaliações externas. Então, agora, no Brasil, como nós temos o sistema Enem, então está universalizando o currículo também, porque as escolas vão pautar o seu ensino a partir da avaliação externa. Então, em cada unidade da federação, nós também vamos encontrar avaliações externas, no caso das universidades, que pautam também o que é ensinado. Então, por mais que nós tenhamos parâmetros curriculares nacionais e outros documentos que não fecham o nosso currículo, acaba que nas escolas sempre se ensina o mesmo conteúdo e muitas vezes da mesma maneira. Ou seja, não há produção de conhecimento, existe uma repetição de conhecimento. A ideia é uma alternativa, então é romper com essa estrutura, ok? Então, nesse sentido, o ensino se voltaria para o estudante tornar-se protagonista, fazendo com que ocorra um ensino, e não seria mais rompendo com essa ideia de ensino, mas ocorrendo a aprendizagem. Então, o aluno ele vai aprender, ele vai produzir, ok? Então, combateríamos o instrucionismo, também pautado no que o Pedro Demo apresenta, e aí vem o papel do educador. O papel do educador, ele é o dador de aula, ele é aquele que simplesmente expõe o conteúdo, ou ele é aquele que orienta, que coordena o trabalho do estudante. E aí vem até alguns questionamentos. O professor, já foi apresentado aqui também, que é importante, é isso, né? O professor ele tem que ser pesquisador. Não tem como o professor ensinar ou estimular, fomentar a pesquisa, se ele não pesquisa. Então, o primeiro ponto, o professor ele está produzindo o conhecimento, ele está repetindo o que muitas vezes apresenta um livro didático. Okay? Então, aí nós citamos vários autores, e só para citar o Henrique, uma coisa que ele apresenta em uma das suas obras é a seguinte, que muitas vezes, na realidade, principalmente particular, existe uma troca que é mercadológica, mas não é porque existe um mercado que a educação ela é um produto e que eu tenho que oferecer uma aprovação final. O que mais importa é o desenvolvimento da habilidade que vai ser utilizado na vida profissional e na vida pessoal, cidadã do sujeito, no caso do estudante. Bom, e então é a partir dessa crítica, dessa leitura que há 4 anos atrás, na verdade, em 2009 ainda, o Colégio Marista de Brasília, através da gestão naquele momento, fez a proposição de um programa próprio de iniciação científica e que viabilizasse a autoria dentro da escola. Então, inicialmente, esse programa funcionou e ainda funciona
né, de certa forma, paralelo às atividades de sala de aula, um programa como se fosse um projeto, né, algo que já existe na escola, e os alunos que têm a opção, e os professores também interessados, acabam se inscrevendo. Então, sempre no início do ano letivo existe um edital de seleção de professores que queiram participar. Esses professores têm uma carga horária extra para poder participar do projeto. Eles, enquanto também professores que vão pesquisar, realmente tempo orientar, eles têm que apresentar um pré-projeto. Muitos desses projetos também são influenciados por interesses dos estudantes, que no início do ano procuram os professores, dão sugestões. Existe uma seleção dos estudantes que vão fazer parte dos grupos. Os alunos escrevem, né, uma carta de interesse, tal como acontece no programa de iniciação científica tradicional, né, como o PIBIC, por exemplo, na graduação. E existe então depois essa seleção dos estudantes a partir da entrevista, da análise das cartas, e dá-se início durante o ano letivo, né, começando em fevereiro até mais ou menos outubro, novembro, ao processo de pesquisa e produção. Então os alunos fazem todas as etapas do processo científico, o campo, né, de acordo com a sua temática, isso vai variar metodologicamente, e diversos tipos de produto acadêmico, então artigos, relatos de experiência, ensaios, e comunicam esses trabalhos também em diversos modos, né, tanto internamente, através de eventos que nós promovemos, como também externamente, exemplo que a gente tem aqui nossos dois estudantes que vão apresentar um trabalho aqui no colóquio, né, amanhã, e vocês estão convidados a assistir. Então, de lá para cá, a gente tem tido, né, um ganho qualitativo na escola muito grande, mas também existe uma avaliação do que se tem quantitativamente. Então, de lá para cá, no primeiro ano, né, de implementação, foram 3 trabalhos. Né, no primeiro ano, nós tínhamos 3 artigos, né, desenvolvidos num projeto, num programa, um deles publicado, uma revista, e a gente foi progredindo. Em 2012 já aumentou consideravelmente, até esse ano que nós estamos aí com um número de 10 projetos e um já produzido e publicado aqui nesse colóquio, né, que vai ser apresentado amanhã. Então a gente tem visto assim, que a escola está mudando, né, a partir desse programa. Né, a gente está criando uma cultura, o Renato vai falar disso agora, e eu esqueci de falar antes, mas além do processo de orientação dos professores que se encontram semanalmente com seus grupos, a gente também promove algumas oficinas metodológicas, né, de formação, oficinas de produção textual. Então, não existe só o trabalho do professor com o seu estudante, existe toda uma coordenação desse programa. A escola tem uma estrutura própria para isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho melhor. Então, nesse sentido, algumas realizações, né, que nós já encontramos. Com isso, nós não queremos dizer que o ensino está perfeito, que nós alcançamos aí a solução para todos os males, que não é a panaceia, é uma alternativa para que saiamos daquela mesmice de falar, olha, sempre estamos aí falando que é preciso mudar alguma coisa. A pesquisa pode mudar. E onde nós encontramos isso? No relato dos próprios estudantes e nos dados. Então nós temos a pesquisa em sala de aula, já não é mais apenas no Maristão Faz Ciência, que é o nosso programa. Os professores realizam atividades de pesquisa, utilizando projetos, então os alunos constroem projetos de pesquisa, seguindo as regras da BNT, então todas as estruturas de um artigo acadêmico são contemplados, ok? Nós percebemos que ocorre o resgate dos estudantes, que muitas vezes estão desmotivados, aquele aluno que muitas vezes não participa, não tem um desejo de participar da aula. Nós encontramos nesses estudantes, muitas vezes, um desejo de produzir, porque ele vai produzir e pesquisar aquilo que é do seu interesse, não é alguma coisa imposta pelo professor. Nós encontramos um bom desempenho na instituição, então esses alunos que participam do Maristão Faz Ciência, eles não têm notas reduzidas por estar envolvido com pesquisa, e automaticamente, quando eles são aprovados nas universidades, e todos os nossos alunos que participaram do Maristão Faz Ciência estão em universidades hoje, a imensa maioria, exceto algum outro, mas a maioria está, então quer dizer, quase todos, tirando aí uma minoria, estão nas escolas, nas faculdades, universidades federais, ok? E interessante que quando eles já entram para as universidades, os professores já percebem isso e já convidam esses alunos a participar dos seus projetos de pesquisa. Então eles já entram na universidade fazendo pesquisa. A autoria, que é o que é necessário para a vida profissional, para a vida adulta. Então não é simplesmente ser um receptor de informação, mas aquele que produz. E a colaboração, que é fundamental na nossa vivência. Eles, como trabalham sempre em grupo, eles aprendem também o trabalho colaborativo.
E para que isso tudo pudesse acontecer, à medida que o projeto foi se desenvolvendo, nós fomos implementando algumas iniciativas dentro do programa. Então, hoje, dentro da escola, existe um espaço físico próprio para esse programa, né, com salas para os alunos se reúnem com os professores. Nós temos um simpósio, desse ano a gente vai para o terceiro simpósio Maristão Faz Ciência, que é um encontro que nós fazemos no final do ano para celebrar os trabalhos e os meninos poderem comunicar. Esse ano vão ser 2 dias de apresentações, sempre também convidados externos, é bem interessante, né? Alguns alunos apresentando no ano passado. As oficinas que eu já citei, as oficinas de metodologia. Nós temos uma revista eletrônica também, que a gente está agora em fase de acabamento, está no maristão.org.br, se alguém quiser acessar depois. Tem alguns trabalhos lá publicados. Ano passado a gente veio com um trabalho no Maristão Faz Ciência para cá, para o colóquio da educação formal, não informal e informal, que aconteceu em março. Alguns dos meninos vieram apresentar o trabalho deles aqui. Então, essa combinação de uma estrutura adequada com uma cultura também de pesquisa tem feito o programa funcionar e repercutido na sala de aula com alguns professores que são do programa mudando a sua forma de agir, mudando a sua prática docente mesmo e gerando resultados de pesquisa no dia a dia, não apenas dentro do Maristão Faz Ciência. E para concluir, nós já tivemos convidados externos e alguns apresentam inclusive como palestrantes do CNPq, da CAPES, dizendo que esse programa ele já serve como iniciação científica, o que contaria com uma pontuação no futuro para o Ciências Sem Fronteiras. Okay? Agradecemos a atenção de todos. Passou só um pouquinho do tempo, Juliano. Vamos passar para o trabalho seguinte. O trabalho seguinte é a Cíntia, né? Cíntia Funchal. E uma observação para